Ela chamou o milionário de incompetente e arrogante, mas ele respondeu com amor. Um beijo especial para Alice Silva Ramos Costa, do Rio de Janeiro, e para Sueli Teixeira, de Belém do Pará. Deus abençoe vocês. Maia Fernandes tinha apenas 22 anos, mas já havia colecionado uma impressionante lista de desastres profissionais. Naquela manhã de terça-feira, enquanto corria pela calçada com uma pilha de papéis voando ao vento e um café derramando pela lateral do copo, ela não imaginava que estava prestes a protagonizar o encontro mais constrangedor de sua vida. Por favor, não chova. Por favor, não chova, murmurava enquanto olhava para as nuvens escuras que se formavam no céu. Como se o universo quisesse zombar dela, as primeiras gotas começaram a cair exatamente quando ela avistou o imponente edifício da corporação Santos em Associados. Maia havia conseguido aquela entrevista depois de meses de tentativas. Sua amiga Clara, que trabalhava na recepção, finalmente havia conseguido marcar um encontro com o diretor de recursos humanos. Era sua chance de sair do emprego no café da esquina e finalmente usar seu diploma em administração. Subindo os degraus de mármore da entrada principal, Maia tentou organizar os cabelos molhados e verificar se sua blusa branca não estava transparente por causa da chuva. Foi quando tropeçou na própria sombra, uma habilidade que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos, e despencou diretamente sobre um homem que descia as escadas. O impacto foi épico. Os papéis de Maia voaram pelos ares como confetes. O café restante no copo se espalhou por toda parte, e ela acabou literalmente nos braços de um desconhecido. Por um momento, que pareceu uma eternidade, eles ficaram ali, olhos nos olhos, enquanto Maia processava a situação. O homem era alto, tinha cabelos escuros levemente desalinhados pelo vento e olhos castanhos que pareciam estar avaliando se ela era uma lunática ou apenas extremamente desajeitada. Usava um terno impecável que agora estava decorado com manchas de café e algumas folhas molhadas que tinham grudado neles durante a queda. Desculpa, isso não era para acontecer. Maia gaguejou, tentando se desvencilhar dos braços dele, mas conseguindo apenas ficar mais emaranhada. Aparentemente a física discorda de você. Ele respondeu com uma voz grave e um sorriso contido que fez o estômago de Maia dar uma cambalhota involuntária. Física? Sério? Você vai me dar uma aula de física agora? Maia retrucou, finalmente conseguindo se endireitar. Eu apenas tropeçou, não descobri a teoria da relatividade. Ele riu, um som baixo e genuíno que fez Maia se sentir ainda mais desconcertada. Tecnicamente, você demonstrou perfeitamente as leis do movimento de Newton, especialmente a terceira lei. Maia o encarou com incredulidade. Você está me zoando. Eu acabei de me humilhar publicamente e você está fazendo piadas com física? Não foi tão humilhante assim, ele disse, ajudando-a a recolher os papéis espalhados pelo chão. Na verdade, foi bastante memorável. Memorável é uma palavra muito gentil para desastroso, Maia murmurou, percebendo que alguns de seus documentos estavam completamente encharcados e ilegíveis. Depende da perspectiva, ele respondeu, entregando-lhe uma pilha de papéis. Você está indo para alguma reunião importante? Maia olhou para o relógio e seu rosto empalideceu. Minha entrevista. Eu tenho uma entrevista em 5 minutos e agora pareço que acabei de sair de um furacão. Entrevista? Aqui na Santos em Associados? Sim, com o Sr. Martins do RH. Ele provavelmente vai me dispensar antes mesmo de eu abrir a boca quando me ver nesse estado. Maia tentou inutilmente ajeitar os cabelos molhados. O homem a estudou por um momento, com uma expressão que Maia não conseguiu decifrar. Sr. Martins é bastante compreensivo com situações imprevistas. Você o conhece? Digamos que sim. Ele verificou o relógio caro no pulso. Você tem alguns minutos para se arrumar. O banheiro feminino fica no 2º andar, primeira porta à direita. Maia o encarou desconfiada. Como você sabe onde fica o banheiro feminino? Eu trabalho aqui. Ah, Maia se sentiu ainda mais constrangida. Provavelmente ele contaria para todos os colegas sobre a maluca que o derrubou na entrada. Você não vai contar sobre isso para ninguém, vai? Contar o quê? Que uma força da natureza me atingiu na entrada do prédio? Ele sorriu novamente. Seu segredo está seguro comigo. Maia assentiu, ainda desconfiada, e correu em direção ao elevador. Só quando as portas se fecharam, ela percebeu que não havia perguntado o nome dele.
No banheiro, Maia fez o melhor que pôde para se tornar apresentável. Secou os cabelos com as toalhas de papel, tentou disfarçar as manchas na blusa e praticou seu discurso de apresentação no espelho. Oi, meu nome é Maia Fernandes e eu tropecei literalmente na sua empresa. Literalmente. Quando finalmente chegou à sala de espera do RH, Maia se surpreendeu ao encontrar o local vazio, exceto pela secretária que digitava algo no computador. Maia Fernandes? A mulher perguntou sem levantar os olhos da tela. Sim, sou eu. Desculpe o atraso, eu tive um pequeno incidente na entrada. Sem problemas. O Sr. Martins está esperando você. A secretária indicou uma porta de vidro. Pode entrar. Maia respirou fundo, ajeitou a bolsa e empurrou a porta. A sala era espaçosa, com uma mesa de reuniões no centro e várias estantes de livros nas paredes. Atrás da mesa, de costas para ela, estava um homem falando ao telefone. Sim, pode confirmar a reunião das 3. Não, o relatório pode esperar até amanhã. O homem se virou na cadeira enquanto falava, e Maia sentiu seu coração parar. Era ele, o homem da escadaria, o homem que ela havia derrubado, o homem que havia feito piadas sobre física enquanto ela se desmanchava em desculpas. Ele sorriu ao vê-la e fez um gesto para que se sentasse, continuando a conversa telefônica. Maia permaneceu parada, processando a informação. Ele não era apenas um funcionário da empresa. Pela sala, pela postura, pela forma como falava ao telefone, era óbvio que ocupava um cargo importante, muito importante. Desculpe a demora, ele disse quando finalmente desligou o telefone. Sou Ricardo Santos, diretor-presidente da empresa, e você deve ser Maia Fernandes, que tem uma entrevista marcada com o nosso RH. Maia sentiu suas bochechas corarem intensamente. Você é o presidente? Sou. E você é a jovem que acabou de me dar a demonstração prática mais interessante das leis de Newton que já presenciei. Isso não pode estar acontecendo, Maia murmurou para si mesma, sentando-se pesadamente na cadeira. Eu derrubei o presidente da empresa. Tecnicamente você tropeçou e eu a amparei. A diferença é sutil, mas importante para fins legais. Maia o encarou. Você está fazendo piada comigo de novo. Talvez. Ricardo se recostou na cadeira, claramente se divertindo com a situação. Então me fale sobre você, Maia. Além da sua impressionante habilidade em demonstrações físicas práticas. Eu tenho 22 anos. Me formei em administração há 6 meses e atualmente trabalho em um café porque, aparentemente, ninguém quer contratar alguém sem experiência. Mas como você consegue experiência se ninguém te contrata? Maia percebeu que estava falando muito rápido e tentou diminuir o ritmo. Desculpe, eu falo demais quando estou nervosa. E eu imagino que derrubar o CEO da empresa onde você quer trabalhar seja motivo suficiente para nervosismo. Só um pouquinho, Maia admitiu, fazendo um gesto pequeno com os dedos. Ricardo riu novamente. Relaxe, Maia. Não vou te julgar pelo que aconteceu lá embaixo. Na verdade, foi o encontro mais interessante que tive em meses. Interessante é uma palavra estranha para descrever alguém tentando te derrubar na sua própria empresa. Você não tentou me derrubar. Você tropeçou. Há uma diferença muito sutil. As melhores diferenças sempre são. Ricardo abriu uma pasta na mesa. Vou ser honesto com você, Maia. Sua qualificação acadêmica é boa, mas você tem razão sobre a falta de experiência prática. O coração de Maia despencou. Lá vinha a rejeição educada. No entanto, ele continuou, há algo sobre você que me intriga. Você tem uma presença diferente. Diferente como em desastrosa, diferente como em autêntica. Na minha experiência, pessoas autênticas são raras no mundo corporativo. Elas também tendem a ser mais criativas na resolução de problemas. Maia piscou várias vezes. Você está dizendo que minha tendência a causar desastres é uma qualidade positiva? Estou dizendo que sua capacidade de se recuperar deles pode ser. Ricardo fechou a pasta. Tenho uma proposta para você. Uma proposta? Temos um projeto especial que precisa de alguém com uma perspectiva fresca. Alguém que não esteja viciado nas formas tradicionais de fazer as coisas. Interessada? Maia sentiu como se estivesse em uma montanha-russa emocional. Você está oferecendo um emprego? Para mim? Depois de eu ter, você sabe, te derrubado?
Estou oferecendo uma oportunidade. O que você fizer com ela depende inteiramente de você. Mas você nem me conhece. Como sabe que eu não sou completamente incompetente? Ricardo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Maia, nos últimos 15 minutos, você demonstrou honestidade, humor, capacidade de se adaptar a situações inesperadas e, mais importante, você não tentou impressionar fingindo ser alguém que não é. Na minha experiência, essas qualidades são mais valiosas que anos de experiência corporativa. Maia o encarou tentando processar se aquilo estava realmente acontecendo. E qual seria exatamente esse projeto especial? Estamos lançando uma nova linha de produtos voltada para o público jovem. Precisamos de alguém que entenda genuinamente essa demografa, que pense fora da caixa e que não tenha medo de questionar o status quo. E você acha que eu me encaixo nesse perfil? Você acabou de derrubar o CEO de uma empresa e ainda assim conseguiu me convencer de que tem potencial. Eu diria que você definitivamente pensa fora da caixa. Maia riu, finalmente relaxando um pouco. Quando você coloca dessa forma, parece quase planejado. Talvez tenha sido. Ricardo estendeu a mão para ela. Então, Maia Fernandes, aceita o desafio? Maia olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele, tentando detectar algum sinal de que aquilo era uma pegadinha elaborada. Mas tudo que viu foi sinceridade e algo que parecia ser expectativa genuína. Aceito, ela disse finalmente, apertando a mão dele. Quando suas mãos se tocaram, Maia sentiu uma estranha sensação elétrica percorrer seu braço. Pelo olhar surpreso de Ricardo, ele havia sentido o mesmo. Ótimo, ele disse, soltando a mão dela mais devagar do que seria necessário. Você pode começar na segunda-feira. Segunda-feira? Assim tão rápido? Não vejo motivo para esperar. A não ser que você tenha outros compromissos? Maia pensou no café onde trabalhava, servindo sanduíches e limpando mesas. Nada que não possa ser resolvido. Perfeito. A Clara da recepção pode te dar todos os detalhes sobre documentação e tal. Ela mencionou que vocês são amigas. Como você... Maia parou no meio da pergunta. Ah, claro. Você sabe de tudo o que acontece na sua empresa. Nem tudo. Por exemplo, não sabia que hoje seria derrubado por uma força da natureza vestida de administradora. Maia sorriu. Desculpe por isso, aliás. Realmente. Não se desculpe, foi refrescante. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas se olhando. Maia sentiu suas bochechas corarem novamente e se levantou rapidamente. Bem, eu deveria ir. Tenho que avisar no café que vou sair e... Nossa, eu nem acredito que estou dizendo isso. Maia? Ela se virou na porta. Sim? Seja você mesma. Foi isso que me convenceu hoje. E será isso que fará você ter sucesso aqui. Maia assentiu, ainda sem acreditar totalmente no que havia acontecido. Obrigada, Sr. Santos. Ricardo, ele corrigiu, pelo menos até você me derrubar novamente. Isso não vai acontecer de novo. Maia exclamou rindo. Espero que não. Na próxima vez posso não ter tanta sorte. Maia saiu da sala com um sorriso gigante no rosto. No corredor, apoiou-se na parede por um momento, tentando processar tudo. Havia conseguido um emprego de verdade, em uma empresa respeitável, fazendo algo que parecia interessante. E o homem mais bonito que já havia visto estava sendo seu chefe. Isso não pode dar certo, ela murmurou para si mesma. Coisas assim não acontecem comigo. Mas quando entrou no elevador e viu seu reflexo no espelho polido, Maia percebeu que estava sorrindo. Pela primeira vez em meses, sentia que talvez, apenas talvez, as coisas estivessem começando a dar certo. O elevador parou no térreo e Maia caminhou em direção à saída, cumprimentando Clara com um aceno entusiasmado. Já na calçada, sob a chuva que agora caía mansamente, ela olhou para cima, para as janelas do último andar do prédio. Seria que Ricardo estava observando? Era uma pergunta tola, ela sabia. Ele provavelmente já havia esquecido o encontro e estava focado em questões importantes da empresa. Mas enquanto caminhava pela rua, Maia não conseguiu se livrar da sensação de que aquela terça-feira chuvosa havia mudado sua vida para sempre, e de que Ricardo Santos não seria apenas seu chefe, seria algo muito mais complicado. Maia Fernandes, ela disse em voz alta, testando como soaria com seu novo cargo. Especialista em projetos especiais. Soa melhor que aquela que derruba presidentes de empresa, ela pensou, rindo sozinha na chuva.
Maia acordou na segunda-feira com a sensação de que havia sonhado tudo. A entrevista desastrosa, o encontro inesperado com Ricardo Santos, a oferta de emprego, tudo parecia bom demais para ser verdade. Mas quando olhou para a mesa de cabeceira e viu o cartão de visita que Clara havia dado com todas as informações sobre seu primeiro dia, a realidade a atingiu como um balde de água fria. "Isso é real", murmurou, sentando na cama e olhando para o cartão. "Eu realmente consegui um emprego. E meu chefe é... Oh, Deus!" A lembrança do aperto de mão de Ricardo, da forma como ele havia sorrido quando ela aceitou a proposta, fez seu estômago dar aquela cambalhota familiar. Maia balançou a cabeça vigorosamente. Não, 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 ele é seu chefe, Maia. Chefe. Você não pode ter pensamentos impuros sobre seu chefe no primeiro dia de trabalho. Levantou-se e foi até o guarda-roupa, enfrentando o dilema matinal de toda mulher trabalhadora. O que vestir no primeiro dia? Após rejeitar 15 combinações diferentes, optou por uma saia cinza, uma blusa branca simples e um blazer preto, emprestado da sua irmã mais velha. Profissional, mas não intimidadora. Competente, mas acessível, disse para o espelho, praticando sua postura. E por favor, Maia, tente não derrubar ninguém hoje. O trajeto até a empresa foi uma montanha-russa de emoções. Maia oscilava entre a euforia de ter conseguido seu primeiro emprego, de verdade, e o terror absoluto de estragar tudo no primeiro dia. Quando o prédio da Santos em Associados apareceu à sua frente, majestoso contra o céu matinal, seu coração disparou. "Você consegue", murmurou para si mesma, subindo os degraus da entrada. "É só um dia. Você só precisa sobreviver a um dia." Clara a recebeu na recepção com um sorriso radiante e uma pilha de documentos. "Maia, não acredito que você realmente conseguiu. Quando o Sr. Santos pessoalmente me pediu para preparar sua documentação, quase caí da cadeira." "Ele pediu pessoalmente?" Maia perguntou, tentando soar casual, enquanto seu coração acelerava. "Pessoalmente. Disse que era a prioridade máxima. Nunca vi ele tão animado com um novo funcionário." Maia sentiu suas bochechas corarem. Provavelmente só quer ter certeza de que tudo saia certo. Clara fez uma expressão cética. "Maia, eu trabalho aqui há 3 anos. O Sr. Santos é um homem muito profissional, muito sério. Ele não se envolve com contratações de nível júnior. Nunca. Clara, você está fazendo uma tempestade em um copo d'água. Ele provavelmente só..." Maia Fernandes. Ambas se viraram para ver um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e um sorriso gentil se aproximando. "Sou eu", Maia respondeu, estendendo a mão. "Dr. Henrique Martins, diretor de Recursos Humanos. Um prazer conhecê-la finalmente." Maia piscou confusa. "Finalmente? Bem, o Sr. Santos me falou tanto sobre você que sinto que já a conheço." Dr. Martins sorriu. Ele estava muito entusiasmado com sua contratação. Maia sentiu Clara cutucá-la discretamente nas costelas e tentou manter a compostura. "Que bom saber que ele tem expectativas positivas." "Oh, muito positivas. Na verdade, ele pediu para acompanhá-la pessoalmente em sua primeira semana. Ele vai... O quê? É um procedimento especial para projetos estratégicos. Bem incomum, devo admitir, mas o Sr. Santos foi muito específico sobre isso." Maia sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. "Ele vai me acompanhar pessoalmente?" "Sim, aliás, ele está esperando por você em sua sala agora." Clara segurou o braço de Maia quando ela vacilou ligeiramente. "Está tudo bem?" "Perfeitamente", Maia mentiu. "É só muito para processar." Dr. Martins conduziu Maia através dos corredores elegantes da empresa, explicando sobre benefícios, políticas internas e estrutura organizacional. Mas Maia mal conseguia se concentrar. Sua mente estava em pânico total. "Ele vai me acompanhar pessoalmente. Por uma semana inteira. Como vou conseguir me concentrar no trabalho com ele por perto o tempo todo? E aqui é onde você vai trabalhar", Dr. Martins estava dizendo quando Maia voltou à realidade. Eles haviam parado em frente a uma sala com paredes de vidro no 20º andar. Através do vidro, Maia podia ver uma mesa moderna, uma estante cheia de livros sobre marketing e administração e uma vista espetacular da cidade. "Esta sala é para mim?" ela perguntou incrédula. "Claro, o senhor. Santos fez questão de que você tivesse um ambiente adequado para desenvolver suas ideias." Maia entrou na sala lentamente,
tocando a mesa como se fosse confirmar que era real. Eu nunca tive uma sala própria antes. Bem, agora tem. O Sr. Santos chegará em alguns minutos para discutir seu projeto inicial. Posso trazer café? Por favor, Maia respondeu, ainda explorando sua nova sala. Café seria perfeito. Quando o Dr. Martins saiu, Maia se permitiu um momento de pura alegria. Girou na cadeira executiva, olhou pela janela e sussurrou. Maia Fernandes tem uma sala com vista. Uma batida na porta a fez parar de girar imediatamente. Ricardo entrou, carregando uma pasta e 2 copos de café. Dr. Martins disse que você queria café, então trouxe um para mim também. Espero que não se importe com a companhia. Claro que não, Maia respondeu, tentando parecer profissional apesar de ter sido pega girando na cadeira como uma criança. Ricardo se sentou na cadeira em frente à mesa dela, e Maia não pôde deixar de notar como ele parecia confortável e confiante em qualquer ambiente. Então, o que acha de sua nova sala? É incrível, muito mais do que eu esperava para alguém como eu. Alguém como você? Maia gesticulou vagamente. Você sabe, inexperiente, propensa a desastres, tendência a derrubar presidentes de empresa. Ricardo riu. Maia, você precisa parar de se definir pelos seus tropeços, literalmente e figurativamente. É mais fácil falar do que fazer, especialmente quando você tem um histórico tão consistente de tropeços. Todo mundo tropeça, a diferença é o que você faz depois. Maia o estudou por um momento. Você fala como se conhecesse o assunto por experiência própria. Conheço. Ricardo tomou um gole do café. Quando assumi a presidência desta empresa, eu tinha 28 anos e 0 experiência em liderança. Meu primeiro ano foi uma sequência épica de erros. Sério, completamente sério. Uma vez tentei implementar uma nova política sem consultar ninguém e quase causamos uma greve. Outra vez cancelei um projeto que estava há meses em desenvolvimento porque não entendi a proposta corretamente. Maia se inclinou para a frente intrigada. E o que você fez? Aprendi. Pedi desculpas quando necessário, busquei mentores e, mais importante, parei de ter medo de admitir quando não sabia algo. E funcionou? Ricardo sorriu. Bem, ainda estou aqui, então imagino que sim. Maia sentiu algo se relaxar dentro dela. Por algum motivo, saber que Ricardo também havia passado por momentos difíceis a fazia se sentir menos sozinha. Então, ela disse enderezando-se na cadeira, sobre esse projeto especial. Ah, sim. Ricardo abriu a pasta. Estamos lançando uma linha de produtos voltada para jovens adultos. Roupas casuais, acessórios, talvez alguns itens de tecnologia. O problema é que nossa equipe atual tem uma idade média de 45 anos. E vocês acham que não entendem o mercado jovem? Sabemos que não entendemos. As últimas 3 campanhas para esse público foram fracassos retumbantes. Maia folheou os documentos que Ricardo havia trazido. Posso ver por quê. Essas campanhas parecem ter sido feitas por alguém que acha que jovens adultos ainda falam como nos anos 90. Exato. É por isso que precisamos de uma perspectiva autêntica. E você acha que eu posso fornecer isso? Ricardo se inclinou para a frente. Maia, você tem 22 anos, acabou de sair da faculdade, trabalhou em empregos reais para pagar as contas. Você é o nosso público-alvo. Maia assentiu lentamente. Ok, faz sentido. Qual seria meu papel específico? Pesquisa de mercado, análise de tendências, desenvolvimento de campanhas publicitárias, talvez até participação no design dos produtos. Basicamente, você seria nossa consultora especialista em ser jovem. Maia riu. Essa é definitivamente uma qualificação que posso reivindicar. Ótimo! Sua primeira tarefa é fazer uma análise completa do que os concorrentes estão fazendo nesse mercado, o que funciona, o que não funciona, e onde você vê oportunidades. Prazo: 2 semanas para um relatório preliminar. Maia sentiu uma mistura de empolgação e terror. É muito tempo ou muito pouco? Depende de quão boa você é em pesquisa. Bem, eu passei 4 anos fazendo trabalhos de faculdade na última hora. Então, tenho experiência em trabalhar sob pressão. Excelente qualificação. Eles passaram a próxima hora discutindo detalhes do projeto. Maia se surpreendeu com o quão natural era falar com Ricardo sobre trabalho. Ele fazia perguntas inteligentes, ouvia suas opiniões sem condescendência, e quando ela sugeria algo que ele não havia considerado,
Parecia genuinamente interessado. Uma última coisa, Ricardo disse quando estava se preparando para sair. Se você tiver dúvidas ou precisar de qualquer coisa, pode vir falar comigo diretamente. Não precisa passar por intermediários. Isso não vai incomodar outros funcionários? Quer dizer, eu sou nova e estar falando diretamente com o presidente? Maia, você está aqui porque eu acredito no seu potencial. Não deixe a política de escritório limitar o que você pode conseguir. Depois que Ricardo saiu, Maia ficou sozinha em sua sala, olhando para os documentos espalhados na mesa. Era muita informação para processar, mas pela primeira vez em meses, ela se sentia capaz. O resto do dia passou rapidamente. Maia mergulhou na pesquisa, analisando sites de concorrentes, redes sociais, tendências de mercado. Foi tão absorvida pelo trabalho que se esqueceu completamente de almoçar. Maia! Ela levantou os olhos para ver Clara parada na porta com um sanduíche e um refrigerante. Pensei que você pudesse estar com fome. São 3:30 da tarde e você não saiu da sala. 3:30? Maia olhou para o relógio, surpresa. Eu nem percebi. Clara entrou e colocou a comida na mesa. Como foi seu primeiro dia? Intenso. Bom, assustador. Maia mordeu o sanduíche gratefully. Clara, posso te fazer uma pergunta? Claro. O Sr. Santos, Ricardo, ele é sempre tão presente com novos funcionários. Clara se sentou na cadeira em frente à mesa. Maia, eu vou ser direta com você. Em 3 anos trabalhando aqui, nunca vi o Sr. Santos se envolver pessoalmente com a integração de um funcionário. Nunca. Talvez seja só porque o projeto é importante. Talvez. Clara não parecia convencida. Ou talvez seja porque você causou uma impressão muito forte nele. Maia sentiu suas bochechas corarem. Clara, estou só dizendo, Maia. O homem mais procurado da cidade, que nunca mistura vida pessoal com profissional, está pessoalmente supervisionando uma funcionária júnior de 22 anos. Tire suas próprias conclusões. Depois que Clara saiu, Maia tentou se concentrar novamente no trabalho, mas as palavras da amiga ecoavam em sua mente. Seria possível que Ricardo estivesse interessado nela, além do aspecto profissional? Não seja ridícula, Maia. Ela murmurou para si mesma. Ele é Ricardo Santos. Você é você. Mas enquanto organizava os documentos no final do dia, Maia não conseguiu deixar de pensar no modo como Ricardo havia sorrido quando ela fez uma observação particularmente perspicaz sobre estratégia de marketing. Ou como ele havia se inclinado para a frente quando ela falava, como se cada palavra fosse importante. Às 6 horas, Maia estava pronta para ir embora quando ouviu uma batida na porta. Ricardo apareceu, também com ar de quem estava encerrando o expediente. Como foi o primeiro dia oficial? Produtivo. Já tenho algumas ideias iniciais sobre a pesquisa. Ótimo. Você está indo embora? Sim. Acho que por hoje já chega. Posso te dar uma carona? Meu carro está na garagem e posso deixá-lo no caminho. Maia hesitou. Aceitar uma carona do chefe no primeiro dia parecia perigoso, mas também parecia grosseiro recusar. Se não for muito problema, nenhum problema. Vamos. O elevador até a garagem foi silencioso, mas não desconfortável. Maia estava ciente da presença de Ricardo ao seu lado, do cheiro sutil de seu perfume, da forma como ele parecia preencher o espaço mesmo sem dizer nada. Na garagem, Ricardo a conduziu até um carro esportivo preto, elegante, caro, mas não ostensivo. Combina com você, Maia comentou sem pensar. O quê? O carro. É sério, mas não pretensioso. Poderoso, mas não precisa provar nada. Ricardo parou com a chave na mão, olhando para ela com uma expressão que Maia não conseguiu interpretar. Essa é uma observação muito perspicaz para alguém que me conhece há apenas uma semana. Maia sentiu o sangue subir ao rosto. Desculpe, eu não deveria ter. Não se desculpe. Você está certa. Ele abriu a porta do carro para ela. É refrescante conhecer alguém que diz o que pensa. Durante o trajeto, eles conversaram sobre coisas aleatórias. Música, filmes, lugares favoritos na cidade. Maia descobriu que Ricardo gostava de jazz, preferia filmes antigos aos blockbusters modernos e conhecia pequenos restaurantes escondidos que ela nunca havia ouvido falar. Como você descobriu todos esses lugares? Ela perguntou quando ele mencionou uma pizzaria italiana em um bairro que ela nem sabia que existia. Gosto de explorar.
Nos fins de semana, às vezes pego o carro e dirijo sem destino, só para ver o que encontro. Sozinho? Geralmente. Algo na voz dele fez Maia olhar em sua direção. Não tenho muito tempo para a vida social. O trabalho, as responsabilidades, as expectativas. Ricardo deu de ombros. Às vezes é mais fácil estar sozinho. Maia sentiu um impulso inesperado de dizer algo consolador, mas antes que pudesse falar, ele estava parando em frente ao seu prédio. É aqui, ela disse, indicando o edifício modesto onde morava. Maia. Ricardo se virou para olhá-la quando ela estava saindo do carro. Sim? Obrigado. Por quê? Por tornar este dia interessante. Maia sorriu. De nada. E Ricardo? Sim? Obrigada por me dar uma chance. Enquanto subia as escadas para seu apartamento, Maia refletiu sobre as últimas horas. Havia algo sobre Ricardo que a intrigava. Sim, ele era atraente e bem-sucedido, mas havia também uma vulnerabilidade sutil por trás da confiança profissional. Como se ele fosse uma pessoa que havia aprendido a ser forte porque não tinha outra opção. Em seu apartamento, Maia se jogou no sofá e ligou para sua melhor amiga, Juliana. Ju, você não vai acreditar no dia que eu tive. Conta tudo. Maia relatou os eventos do dia, desde a sala nova até a carona com Ricardo. Quando terminou, houve um silêncio do outro lado da linha. Ju, você ainda está aí? Maia, você precisa tomar cuidado. Cuidado com o quê? Você está se apaixonando pelo seu chefe. Não estou, Maia protestou. É só, ele é interessante, e gentil, e inteligente, e bonito e rico, e completamente fora do seu alcance. Maia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Obrigada por isso. Maia, eu te amo. Você sabe disso. Mas você tem o hábito de criar fantasias românticas sobre homens que são complicados. Ricardo não é complicado. Ele é só profissional. Um homem de 30 e poucos anos, solteiro, rico e poderoso, que está pessoalmente mentorando uma funcionária júnior de 22 anos. Maia, isso é a definição de complicado. Depois de desligar o telefone, Maia ficou olhando para o teto. Juliana estava certa. Ela estava criando algo que não existia, mas enquanto relembrava a forma como Ricardo havia olhado para ela quando ela fez o comentário sobre o carro, ou como ele havia parecido genuinamente interessado em suas opiniões sobre o projeto, Maia não conseguia se convencer de que estava imaginando coisas. Havia algo ali. Ela só não sabia o que fazer com isso. Um dia de cada vez, Maia. Ela murmurou para si mesma. Um dia de cada vez. A segunda semana de Maia na empresa começou com ela se sentindo mais confiante. Havia encontrado seu ritmo de trabalho, estabelecido uma rotina e até conseguido não derrubar ninguém nos corredores. Pequenas vitórias, mas importantes. Naquela quinta-feira de manhã, Maia estava revisando suas anotações para a reunião semanal com Ricardo quando Clara apareceu em sua sala com uma expressão preocupada. Maia, temos um problema. Que tipo de problema? Do tipo, a noiva do Ricardo chegou e está perguntando por você, problema. Maia sentiu o sangue gelar em suas veias. A noiva dele? Ricardo tem noiva? Aparentemente sim, e ela não parece muito feliz com sua existência. Maia se levantou da cadeira tão rapidamente que derrubou o copo de café na mesa. Ele tem noiva, repetiu, mais para si mesma do que para Clara, enquanto tentava limpar a bagunça com guardanapos. Maia, respire. Eu estou respirando. Maia exclamou, claramente não respirando adequadamente. Por que ele não mencionou que tem noiva? Talvez porque não seja da sua conta? Clara sugeriu gentilmente. Claro que não é da minha conta. Ele é meu chefe, um chefe comprometido. Ó Deus, eu sou a funcionária que está sendo inapropriada com o chefe comprometido. Maia, você não fez nada inapropriado. Eu aceitei carona dele. Isso não é crime. Eu disse que o carro combinava com ele. Isso também não é crime. Maia parou de limpar o café e olhou para Clara com desespero. Eu estava... Oh, não. Eu estava desenvolvendo sentimentos por ele. Eu sei. E ele tem noiva. Sim, estabelecemos isso. Como ela é? Clara fez uma careta. Bonita, elegante, rica. Uso da palavra incompetente para descrever funcionários. Ela me chamou de incompetente? Não diretamente. Mas ela fez alguns comentários sobre funcionários inexperientes que não sabem seu lugar. Maia se deixou cair na cadeira. Ela sabe sobre mim.
Aparentemente, Ricardo mencionou você para ela. No contexto de trabalho, obviamente. Obviamente, Clara concordou, embora não parecesse muito convincente. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Maia e Clara se entreolharam como duas adolescentes que haviam sido pegas fazendo algo errado. Entre, Maia disse, tentando soar profissional. A mulher que entrou era exatamente como Clara havia descrito. Alta, elegante, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e um vestido que provavelmente custava mais que o salário mensal de Maia. Seus olhos percorreram a sala com desdém mal disfarçado antes de pousarem em Maia. Você deve ser Maia Fernandes. Sim, sou eu. Em que posso ajudá-la? A mulher se aproximou da mesa, seus saltos fazendo um som autoritário contra o piso. Sou Patrícia Monteiro, noiva de Ricardo Santos. Maia forçou um sorriso. Prazer em conhecê-la. Imagino que sim. Patrícia se sentou na cadeira sem ser convidada. Ricardo tem falado muito sobre você ultimamente. Tem falado? Maia perguntou, tentando manter o tom casual. Oh, sim. Maia isso, Maia aquilo. Muito interessante para uma funcionária júnior. Clara tossiu desconfortavelmente. Bem, eu deveria voltar para a recepção. Fique, Patrícia disse sem tirar os olhos de Maia. Isso não vai demorar muito. Maia sentiu como se estivesse sendo avaliada por um predador. Senhora Monteiro, se há algo específico que você gostaria de discutir, na verdade há sim. Patrícia cruzou as pernas e se recostou na cadeira. Gostaria de esclarecer algumas coisas sobre os limites profissionais. Limites profissionais? Sim, por exemplo, funcionários júniores não costumam ter reuniões privadas semanais com o CEO. Também não costumam receber caronas para casa. Maia sentiu suas bochechas corarem. Essas são questões relacionadas ao meu projeto. Ah, sim, o projeto especial. Patrícia fez aspas no ar. Muito conveniente ter um projeto que requer tanta atenção pessoal. Com todo respeito, senhora Monteiro, não entendo por que minha relação profissional com o Sr. Santos seria de seu interesse. Patrícia sorriu, mas não foi um sorriso agradável. Por quê, querida? Eu conheço o Ricardo há 5 anos. Conheço seus padrões, seus hábitos, suas fraquezas. Fraquezas? Ricardo tem tendência a se envolver emocionalmente com projetos de caridade. Maia sentiu como se tivesse sido esbofeteada. Projetos de caridade. Pessoas que ele sente pena. Funcionários em dificuldades, causas perdidas, jovens inexperientes que precisam de orientação. Patrícia examinou suas unhas perfeitamente feitas. É muito nobre da parte dele, realmente. Mas às vezes, as pessoas confundem essa bondade com outra coisa. Maia se levantou da cadeira, tremendo de raiva. Senhora Monteiro, acho que já ouvi o suficiente. Tenho certeza que sim. Só queria ter certeza de que estávamos na mesma página sobre a natureza do seu relacionamento com meu noivo. Antes que Maia pudesse responder, a porta se abriu e Ricardo entrou. Patrícia, o que você está fazendo aqui? Olá, querido. Patrícia se levantou e beijou Ricardo no rosto. Estava conhecendo sua nova protegida. Ricardo olhou de Patrícia para Maia, que estava visivelmente perturbada. Maia, está tudo bem? Perfeitamente, Maia respondeu, mas sua voz saiu mais aguda que o normal. A senhora Monteiro estava apenas esclarecendo algumas coisas. Que tipo de coisas? Oh, apenas questões sobre dinâmica profissional, Patrícia disse casualmente. Maia é muito jovem, pensei que pudesse se beneficiar de alguns conselhos sobre como navegar no ambiente corporativo. Ricardo franziu a testa. Patrícia, Maia é uma profissional competente. Não precisa de conselhos sobre como fazer seu trabalho. Claro que não, querido. Eu só estava sendo gentil. Maia observou a interação entre os dois, sentindo-se cada vez mais desconfortável. A familiaridade entre eles, a forma como Patrícia tocava o braço de Ricardo, a naturalidade com que ela o chamava de querido. Tudo isso confirmava que eles realmente tinham um relacionamento sério. Bem, Maia disse, forçando alegria na voz. Foi um prazer conhecê-la, senhora Monteiro. Ricardo, podemos remarcar nossa reunião. Tenho algumas coisas para terminar aqui. Ricardo a estudou por um momento. Tem certeza? Temos bastante coisa para discutir sobre o projeto. Absoluta. Talvez amanhã? Claro. Ricardo ainda parecia confuso. Patrícia, você está pronta para ir? Na verdade, querido, eu estava pensando em conhecer um pouco mais da empresa. Faz tanto tempo que você trabalha aqui e eu nunca fiz um tour adequado. Se você insiste.
Ricardo olhou para Maia mais uma vez. Maia, se precisar de qualquer coisa, estarei bem, obrigada. Depois que eles saíram, Maia se jogou na cadeira e colocou o rosto entre as mãos. Clara, que havia assistido a toda a interação em silêncio, se aproximou da mesa. Maia, não diga nada, Clara, por favor. Ela foi cruel. Ela foi honesta. Maia levantou a cabeça. Eu realmente sou um projeto de caridade dele, não sou? Você não sabe isso. Olha para mim, Clara. Olha para ela. Ela é sofisticada, elegante, do mundo dele. Eu sou eu. Você é inteligente, engraçada, autêntica e inexperiente, desajeitada e 22 anos. Maia suspirou. Juliana estava certa. Eu criei uma fantasia romântica onde não havia nada além de bondade profissional. Clara se sentou na cadeira que Patrícia havia ocupado. Maia, posso te contar algo? Algo que talvez não devesse? O quê? Eu nunca vi Ricardo olhar para Patrícia da forma como ele olha para você. Maia a encarou. Clara, estou falando sério. Eles estão juntos há anos, mas é como se fossem parceiros de negócios. Cordiais, respeitosos, mas sem paixão. Talvez eles sejam apenas pessoas reservadas. Maia, quando você entra numa sala, o rosto dele se ilumina. Quando Patrícia entra, ele apenas se torna educado. Maia queria acreditar em Clara, mas as palavras de Patrícia ecoavam em sua mente. Projeto de caridade, pessoa pela qual ele sente pena, jovem inexperiente que precisa de orientação. Não importa de qualquer forma, Maia disse finalmente. Ele está comprometido, e eu sou uma funcionária profissional que precisa manter limites adequados. O resto do dia passou numa névoa desconfortável. Maia tentou se concentrar no trabalho, mas continuava revivendo cada interação que havia tido com Ricardo, reinterpretando cada sorriso, cada gesto gentil, através da lente das palavras de Patrícia. Por volta das 5 horas, quando Maia estava se preparando para ir embora, Ricardo apareceu em sua sala novamente. Podemos conversar? Maia olhou para cima dos documentos que estava organizando. Claro. Ricardo fechou a porta atrás de si e se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Sobre mais cedo. Não há nada para discutir. Sua noiva é muito direta. Maia, o que Patrícia disse para você? Maia hesitou. Como explicar sem soar como uma funcionária ciumenta? Ela apenas esclareceu a natureza do nosso relacionamento profissional. E que natureza é essa? Que você tem tendência a se envolver com projetos de caridade e que eu sou um deles. A expressão de Ricardo se endureceu. Ela disse isso? Entre outras coisas. Ricardo passou a mão pelos cabelos, visivelmente irritado. Maia, preciso esclarecer algo. Primeiro, você não é um projeto de caridade. Você está aqui porque é talentosa, inteligente e tem exatamente a perspectiva que precisamos. Mas, segundo, ele continuou, levantando a mão para impedi-la de falar, Patrícia não tem autoridade para definir os limites do meu relacionamento profissional com meus funcionários. Maia o encarou. Mas ela é sua noiva. Ela é minha. É complicado. Complicado como? Ricardo se levantou e começou a andar pela sala. Patrícia e eu temos um arranjo. Nossas famílias são próximas. Nós nos conhecemos há anos e do ponto de vista social e profissional faz sentido. Um arranjo. Maia repetiu lentamente. Um compromisso baseado em compatibilidade prática, não em outras coisas. Maia sentiu seu coração acelerar. Outras coisas como? Ricardo parou de andar e a olhou diretamente nos olhos. Como paixão, como conexão real, como a capacidade de fazer meu dia inteiro melhor apenas entrando numa sala. O ar na sala pareceu ficar mais espesso. Maia sabia que deveria dizer algo profissional, algo que mantivesse os limites adequados, mas as palavras se perderam em algum lugar entre seu cérebro e sua boca. Ricardo, ela começou, mas foi interrompida por uma batida na porta. Senhor Santos? A voz da secretária dele soou através da porta. Desculpe interromper, mas a senhora Monteiro está esperando o senhor na recepção. A realidade caiu sobre eles como um balde de água fria. Ricardo suspirou e se dirigiu à porta. Esta conversa não acabou, Maia. Sim, acabou. Ela disse suavemente. Tem que acabar. Ricardo se virou. Por quê? Porque você está comprometido. E porque eu não quero ser a pessoa que complica sua vida. E se eu quiser que ela seja complicada? Maia sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Então você precisa resolver suas complicações antes de envolver outras pessoas nelas.
Ricardo ficou parado na porta por um longo momento, como se quisesse dizer algo mais. Finalmente assentiu e saiu. Maia ficou sozinha em sua sala, sentindo como se tivesse acabado de viver a cena mais confusa e emocionalmente intensa de sua vida. Parte dela estava eufórica com o que Ricardo havia insinuado sobre seus sentimentos. A outra parte estava aterrorizada com as implicações. Naquela noite, Maia ligou para Juliana novamente. Ju, eu me meti numa confusão. Que tipo de confusão? Do tipo, meu chefe insinuou que está interessado em mim, mas tem noiva confusão. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ju? Maia, você precisa sair dessa situação. Eu sei. Não, eu não acho que você sabe. Você está se metendo numa situação que só pode terminar mal para você. Mas e se ele realmente gostar de mim? E daí? Ele está comprometido com outra pessoa. Mesmo que ele termine com ela, você sempre será a mulher que causou o fim do relacionamento dele. Maia sabia que Juliana estava certa, mas não conseguia ignorar a forma como Ricardo havia olhado para ela quando disse que ela fazia seu dia melhor. Talvez eu devesse procurar outro emprego. Maia, você acabou de começar, e pelo que me contou, você ama o trabalho. Eu amo, mas não sei se consigo trabalhar com ele se houver essa tensão entre nós. Então você precisa estabelecer limites claros. Mantenha tudo estritamente profissional. Sexta-feira chegou com Maia determinada a seguir o conselho de Juliana. Ela chegou cedo ao escritório, se concentrou inteiramente no trabalho e evitou qualquer conversa que não fosse estritamente relacionada ao projeto. Quando Ricardo apareceu para sua reunião semanal, Maia estava preparada. Bom dia, Sr. Santos, ela disse formalmente. Tenho o relatório preliminar pronto para revisão. Ricardo pareceu surpreso com o tom formal. Maia, sobre ontem... Prefiro manter nossa conversa focada em questões profissionais. Ela interrompeu entregando-lhe uma pasta. Como pode ver, identifiquei 3 áreas principais onde nossos concorrentes estão falhando em conectar com o público jovem. Ricardo aceitou a pasta, mas não a abriu. Você está me evitando. Estou mantendo limites profissionais apropriados. Isso é o que você realmente quer? Maia forçou-se a olhar diretamente para ele. É o que precisa acontecer. Ricardo estudou seu rosto por um longo momento. Tudo bem, ele disse finalmente. Vamos revisar o relatório. A reunião procedeu de forma estritamente profissional. Maia apresentou suas descobertas, Ricardo fez perguntas pertinentes e tomou notas. Era exatamente como deveria ser. Então, por que Maia se sentia como se algo importante tivesse morrido? Excelente trabalho, Ricardo disse quando ela terminou a apresentação. Suas observações sobre o gap de autenticidade no marketing dos concorrentes são particularmente perspicazes. Obrigada. Maia, ele disse quando estava se levantando para sair. Eu espero que você saiba que seu valor para esta empresa vai muito além de qualquer complicação pessoal. Eu sei, ela mentiu. Depois que ele saiu, Maia se permitiu um momento de lamento pelo que poderia ter sido, mas apenas um momento. Depois voltou ao trabalho, determinada a provar que era muito mais do que um projeto de caridade ou uma paixonite mal resolvida. Ela era Maia Fernandes, profissional competente, e iria agir como tal. O fim de semana passou lentamente. Maia tentou se manter ocupada, mas continuava pensando em Ricardo e na forma como ele havia parecido triste quando ela insistiu em manter as coisas profissionais. Segunda-feira trouxe uma surpresa. Quando Maia chegou ao escritório, encontrou um envelope em sua mesa com seu nome escrito à mão. Dentro havia uma nota breve. Maia, você estava certa sobre manter as coisas profissionais. Peço desculpas por qualquer confusão que possa ter causado. Espero que possamos continuar trabalhando juntos de forma produtiva. R.S. Maia leu a nota várias vezes, sentindo uma mistura de alívio e decepção. Ele estava respeitando seus limites. Era exatamente o que ela havia pedido. Então por que se sentia como se tivesse perdido algo precioso? 3 semanas haviam se passado desde a conversa constrangedora com Patrícia, e Maia havia conseguido estabelecer uma rotina profissional com Ricardo. Suas reuniões eram produtivas, cordiais e estritamente focadas no trabalho. Era exatamente o que ela havia pedido, mas por algum motivo se sentia como se algo vital estivesse faltando em suas interações. Naquela quarta-feira de manhã, Maia estava finalizando sua apresentação para o conselho diretor
quando Clara apareceu em sua sala com uma expressão de pânico. Maia, temos uma emergência. Que tipo de emergência? Do tipo, a apresentação do projeto principal da empresa é hoje à tarde e a pessoa responsável por coordená-la acabou de ser internada com apendicite emergência. Maia parou de digitar. Ok, isso é realmente uma emergência, mas o que isso tem a ver comigo? O senhor Santos pediu para você assumir. Para eu assumir o quê? A apresentação para o conselho? Hoje, às 3 horas. Maia sentiu o sangue fugir de seu rosto. Clara, isso é impossível. Eu nem sei qual projeto é esse. É o lançamento da nova linha jovem. Seu projeto. Meu projeto era uma pesquisa preliminar, não uma apresentação para o conselho diretor. Bem, aparentemente evoluiu. Maia se levantou da cadeira, caminhando em círculos. Eu não posso fazer isso. Eu nunca apresentei para um conselho diretor. Eu nem sei como se comportar numa sala com pessoas tão importantes. Maia, respire. Eu estou respirando. Não, na verdade não estou respirando. Por que não consigo respirar? Clara guiou Maia gentilmente de volta à cadeira. Você vai ficar bem. O Sr. Santos não pediria isso se não acreditasse que você pode fazer. Ou ele está completamente louco. Essa é sempre uma possibilidade, Clara admitiu, mas improvável. Uma batida na porta fez ambas se virarem. Ricardo entrou carregando uma pilha de documentos e uma expressão determinada. Maia, imagino que Clara já te contou sobre a situação. Você quer dizer sobre como você perdeu completamente a sanidade e decidiu me jogar aos lobos? Maia perguntou, tentando controlar o pânico em sua voz. Ricardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela havia visto dele em semanas. Não exatamente como eu descreveria, mas perto disso. Ricardo, eu não posso fazer isso. Eu vou arruinar tudo. Você não vai arruinar nada. Ele se sentou na cadeira em frente à mesa dela e colocou os documentos à sua frente. Maia, seu trabalho nas últimas semanas foi excepcional. Você não apenas identificou as falhas nas estratégias dos concorrentes, mas desenvolveu uma abordagem completamente nova para o mercado jovem. Mas apresentar para o conselho é apenas falar sobre algo que você conhece melhor que qualquer pessoa nesta empresa. Ricardo se inclinou para a frente. Maia, você passou um mês mergulhada neste projeto. Você conhece cada detalhe, cada número, cada insight. Ninguém está mais qualificado para apresentá-lo. Maia olhou para os documentos. E se eu gaguejar? E se eu esquecer tudo? E se eu tropeçar novamente e derrubar alguém importante? Então você vai se desculpar, se levantar e continuar, como sempre faz. Havia algo na voz de Ricardo, uma confiança quieta que fez Maia olhar diretamente para ele. Você realmente acredita que eu posso fazer isso? Maia, eu não colocaria o futuro de um projeto de milhões de reais nas suas mãos se não acreditasse. Clara tossiu suavemente. Desculpem interromper este momento motivacional, mas vocês têm 2 horas para preparar a apresentação. As próximas 2 horas passaram num borrão de atividade frenética. Ricardo permaneceu com Maia, ajudando-a a organizar os slides, ensaiar os pontos principais e preparar-se para possíveis perguntas. Para surpresa de Maia, trabalhar tão proximamente com ele depois de semanas de distância profissional parecia natural. Lembre-se, Ricardo disse enquanto revisavam os slides finais. Você não está tentando impressionar ninguém. Você está compartilhando informações que eles precisam conhecer. Fácil para você dizer. Você não é quem vai estar lá na frente fazendo papel de tola. Maia. Ricardo parou de folhear os documentos e a olhou seriamente. Você não vai fazer papel de tola. Você é inteligente e preparada e tem uma perspectiva única. Confie em si mesma. E se eles não gostarem das minhas ideias? Então eles são idiotas e nós procuraremos investidores mais inteligentes. Maia riu apesar do nervosismo. Você acabou de chamar o conselho diretor da sua empresa de idiota potencial. Se a carapuça servir, às 3 horas em ponto, Maia se encontrou parada do lado de fora da sala do conselho diretor, segurando seus slides e tentando controlar os nervos. Ricardo estava ao seu lado verificando o relógio. Pronta? Definitivamente não, mas vamos fazer mesmo assim. A sala do conselho diretor era intimidante. Uma mesa longa de mogno polido cercada por cadeiras de couro, com uma parede inteira de janelas, oferecendo vista da cidade. 6 pessoas estavam sentadas ao redor da mesa, todas parecendo sérias e importantes.
Senhores, Ricardo disse, gostaria de apresentar Maia Fernandes, nossa especialista em mercado jovem, que irá apresentar os resultados de sua pesquisa sobre nossa nova linha de produtos. Maia se posicionou na frente da sala, conectou seu laptop ao projetor e respirou fundo. Boa tarde, ela começou, e sua voz saiu mais firme do que esperava. Hoje vou compartilhar com vocês algumas descobertas interessantes sobre como podemos efetivamente atingir o mercado de jovens adultos. Os primeiros 5 minutos foram terríveis. Maia gaguejou 2 vezes, derrubou seu copo d'água e momentaneamente esqueceu qual slide vinha a seguir. Mas então, algo mudou. Ela começou a falar sobre os dados que havia coletado, sobre as tendências que havia identificado, sobre as oportunidades que via no mercado. E ela se esqueceu de estar nervosa. Como podem ver no slide 15, Maia continuou, sentindo-se cada vez mais confiante. Nossos concorrentes estão cometendo um erro fundamental. Eles estão tentando falar jovem sem entender realmente o que os jovens valorizam. Um dos conselheiros, um homem mais velho com cabelos grisalhos, ergueu a mão. Senhorita Fernandes, pode elaborar sobre o que você quer dizer com valores jovens? Maia sorriu. Claro, quando analisamos as campanhas de marketing atuais, vemos muito foco em ter o produto mais legal ou mais moderno. Mas quando conversamos diretamente com jovens adultos, descobrimos que eles estão mais interessados em autenticidade, sustentabilidade e valor real. E como isso se traduz em estratégia de produto? Perguntou outra conselheira. Em vez de tentar criar produtos que pareçam jovens, precisamos criar produtos que resolvam problemas reais que os jovens enfrentam. Por exemplo, Maia clicou para o próximo slide. Identificamos uma oportunidade enorme no mercado de roupas profissionais acessíveis para recém-graduados. A apresentação continuou por mais 20 minutos, com Maia respondendo perguntas, explicando metodologia e detalhando suas recomendações. Quando finalmente clicou no slide final, percebeu que estava genuinamente empolgada com o projeto. Alguma pergunta final? Ela perguntou. O homem de cabelos grisalhos se inclinou para a frente. Senhorita Fernandes, qual é sua experiência prévia com o desenvolvimento de produtos? Maia sentiu um momento de pânico. Esta é minha primeira experiência profissional com desenvolvimento de produtos. Ela admitiu. Mas acredito que isso pode ser uma vantagem. Eu não tenho vícios de métodos antigos ou preconceitos sobre o que deveria funcionar. Interessante perspectiva, ele murmurou, fazendo uma anotação. Obrigada, Ricardo disse, levantando-se. Maia, excelente apresentação. Conselho, precisam de algum esclarecimento adicional. A conselheira que havia feito a pergunta anterior sorriu. Na verdade, Sr. Santos, tenho uma proposta. Qual seria? Gostaria de recomendar que a senhorita Fernandes lidere a implementação piloto deste projeto. Maia sentiu suas pernas vacilarem. Liderar a implementação? Você claramente entende o mercado e tem ideias concretas sobre como proceder. Por que não deixá-la tentar? Ricardo olhou para Maia, que ainda estava processando a sugestão. Maia, o que acha? Uau! Seria uma honra, ela gaguejou. Mas seria um grande projeto para alguém com minha experiência. Senhorita Fernandes, o homem de cabelos grisalhos interrompeu. Na minha experiência, as melhores ideias frequentemente vêm de pessoas que ainda não foram ensinadas sobre por que algo não deveria funcionar. 2 horas depois, Maia estava sentada em sua sala, olhando para um contrato de promoção temporária que a nomeava coordenadora do projeto Linha Jovem, com um aumento substancial de salário. Isso é real? Ela perguntou a Ricardo, que estava sentado do outro lado da mesa com um sorriso satisfeito. Completamente real. Eu acabei de ser promovida. Você acabou de impressionar um dos conselhos diretor mais difíceis do país. Maia colocou o contrato na mesa e olhou para Ricardo. Por que você fez isso? Fiz o quê? Me deu essa oportunidade. Me forçou a ir além do que eu achava que podia fazer. Ricardo ficou sério. Porque vi potencial em você que você ainda não viu em si mesma. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da intimidade da declaração pairando entre eles. Maia lembrou-se de suas resoluções sobre manter as coisas profissionais, mas naquele momento elas pareciam menos importantes. Ricardo, ela disse suavemente. Sim, obrigada. Por acreditar em mim quando eu nem acreditava em mim mesma. Maia, ele começou, mas foi interrompido por uma batida na porta.
Patrícia entrou sem esperar resposta, como se possuísse o lugar. Ela olhou de Maia para Ricardo, notando a proximidade de seus assentos e a atmosfera íntima. Desculpem a interrupção, ela disse, embora não parecesse nem um pouco arrependida. Ricardo, você não estava respondendo meu telefone. Estava em reuniões. Ricardo respondeu, levantando-se. Imagino. Patrícia sorriu para Maia. Parabéns, ouvi dizer que você foi promovida. Obrigada, Maia respondeu cautelosamente. É maravilhoso ver Ricardo mentorando jovens talentos. Ele sempre foi generoso com pessoas que precisam de orientação. Maia sentiu o comentário como um tapa na cara. Mesmo após sua apresentação bem-sucedida, Patrícia ainda a via como um projeto de caridade. Patrícia, Ricardo disse com um tom de advertência na voz. O quê? Estou apenas reconhecendo o sucesso de Maia. É admirável como você consegue extrair potencial de situações desafiadoras. Maia se levantou da cadeira. Bem, preciso ir. Tenho muito trabalho para fazer se vou liderar este projeto. Claro que sim, Patrícia concordou. Projetos importantes requerem muita dedicação. Quando Maia passou por Patrícia em direção à porta, a mulher mais velha sussurrou baixo o suficiente para que apenas Maia ouvisse. Não se esqueça do seu lugar, querida. Maia saiu da sala com o coração disparando e as mãos tremendo de raiva. Mesmo com sua promoção, mesmo após provar sua competência para o conselho diretor, Patrícia ainda conseguia fazer com que se sentisse pequena e inadequada. Mas desta vez, Maia não ia deixar isso passar. Naquela noite em seu apartamento, Maia ligou para Juliana. Ju, tomei uma decisão. Sobre o trabalho, sobre tudo. Não vou mais deixar ninguém me fazer sentir como se eu não merecesse estar onde estou. O que aconteceu? Maia contou sobre a apresentação, a promoção e o encontro com Patrícia. Ela continua tentando me diminuir, mas você sabe o que percebi hoje? O quê? Ela tem medo de mim. Medo de você? Por quê? Porque eu represento algo que ela não consegue controlar. Eu não me encaixo no mundo perfeito e previsível dela. E acho que Ricardo está percebendo isso também. Maia, tenha cuidado. Mulheres como Patrícia podem ser perigosas quando se sentem ameaçadas. Então ela vai ter que lidar com isso. Porque não vou mais me esconder ou fingir ser menos do que sou só para fazer outras pessoas se sentirem confortáveis. Sexta-feira chegou com Maia se sentindo energizada e determinada. Ela havia passado a noite anterior planejando os primeiros passos de seu novo projeto e estava ansiosa para começar. Quando Ricardo apareceu em sua sala para sua reunião semanal, Maia estava pronta com um plano detalhado. Impressionante, ele disse depois de revisar suas propostas. Você não perde tempo. Quando você recebe uma oportunidade como essa, não pode desperdiçar. Maia respondeu. Ricardo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele pareceu surpreso. Claro, por que você realmente me deu essa chance? E por favor, não me diga que foi só por minha competência profissional. Ricardo a estudou por um longo momento. Você quer a resposta honesta? Sempre. Porque você me lembra de quem eu era antes de aprender a ter medo de fracassar. Maia sentiu algo se mexer em seu peito. E você tem medo de fracassar? Todos os dias. Mas você é Ricardo Santos. Você é bem-sucedido, confiante? Maia. Ricardo se inclinou para a frente. Confiança é frequentemente apenas medo bem disfarçado. Eles se olharam por um momento que pareceu se estender para sempre. Maia sentia que estavam à beira de algo. Uma conversa, uma revelação, talvez algo mais, quando seu telefone tocou. Maia Fernandes. Ela atendeu, reluctante em quebrar o momento. Maia, é Clara. Você precisa vir para a recepção. Agora. Por quê? O que aconteceu? Há um repórter aqui. Ele está fazendo perguntas sobre você e o Sr. Santos. Maia sentiu o sangue gelar. Que tipo de perguntas? O tipo que você não vai gostar de responder. Maia olhou para Ricardo, que havia percebido pela expressão dela que algo estava errado. Estou indo, ela disse para Clara desligando o telefone. O que foi? Ricardo perguntou. Aparentemente, nossa relação profissional virou notícia. E Maia teve a sensação de que suas vidas estavam prestes a ficar muito mais complicadas. O repórter na recepção parecia ter saído diretamente de um filme sobre jornalismo investigativo, terno amarrotado, cabelo desalinhado e um bloco de notas cheio de anotações rabiscadas. Quando Maia e Ricardo chegaram juntos à recepção, ele sorriu, como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Sr. Santos,
Que coincidência encontrá-los juntos. O homem se levantou rapidamente, estendendo a mão. Roberto Silva, do Jornal da Cidade, gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua nova protegida. Ricardo não apertou a mão estendida. Senhor Silva, esta é uma empresa privada. Se quiser fazer perguntas, pode marcar uma entrevista através do nosso departamento de Relações Públicas. Oh, mas minhas perguntas são de natureza um pouco mais pessoal. Roberto sorriu de forma desagradável, seus olhos saltando entre Maia e Ricardo. Sobre a natureza do relacionamento entre vocês dois. Maia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Que relacionamento? Vamos, senhorita Fernandes. Uma jovem de 22 anos, sem experiência, que de repente recebe uma promoção meteórica após reuniões privadas frequentes com o CEO, Roberto riu. As pessoas não são cegas. As pessoas também não são estúpidas o suficiente para acreditar em insinuações sem base. Ricardo retrucou, dando um passo à frente de forma protetora. Sem base? Tenho testemunhas que viram vocês saindo juntos do prédio várias vezes. Tenho relatos de reuniões que se estendem muito além do horário comercial. E agora uma promoção que muitos consideraram prematura. Maia sentiu o rosto esquentar de humilhação. Tudo o que havia conquistado, toda a sua competência demonstrada na apresentação para o conselho, estava sendo reduzido à especulação sórdida. Minha promoção foi baseada em mérito, ela disse, tentando manter a voz firme. Apresentei um projeto para o conselho diretor que foi aprovado por unanimidade. Claro que foi. Roberto concordou com um tom condescendente. Tenho certeza de que foi uma apresentação muito convincente. Foi Ricardo quem perdeu a paciência primeiro. Isso é suficiente. Você tem 10 segundos para sair deste prédio antes que eu chame a segurança. Não há necessidade de hostilidade, Sr. Santos. Só estou fazendo o meu trabalho. Roberto guardou o bloco de notas, mas não parou de sorrir. A matéria sai amanhã. Vocês terão a oportunidade de comentar se quiserem. Depois que Roberto saiu, a recepção ficou em silêncio mortal. Maia podia sentir os olhos de Clara e dos outros funcionários presentes sobre ela, e tinha certeza de que todos estavam pensando a mesma coisa que o repórter havia insinuado. Minha sala. Agora. Ricardo disse baixo, dirigindo-se aos elevadores. Durante o trajeto até o último andar, Maia lutou contra as lágrimas que ameaçavam cair. Tudo pelo qual havia trabalhado tão duro estava sendo manchado por fofocas e especulações maliciosas. Maia, eu sinto muito. Ricardo disse assim que as portas do elevador se fecharam. Você sente muito por quê? Por me dar oportunidades que mereço ou por as pessoas tirarem conclusões erradas sobre isso? Por não ter previsto que isso poderia acontecer? Bem, aconteceu e agora? Maia se virou para encará-lo. Amanhã de manhã haverá um artigo sugerindo que dormi com você para conseguir meu emprego. Vamos processar por difamação. Ricardo, isso só vai piorar as coisas. Vai dar mais publicidade para a história e fazer parecer que estamos tentando esconder algo. Quando chegaram à sala de Ricardo, Maia se deixou cair numa cadeira, sentindo o peso da situação. Como isso aconteceu? Ela perguntou. Como alguém descobriu sobre nossas reuniões? Ricardo passou a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado. Não sei. Talvez alguém da empresa tenha comentado algo. Ou talvez alguém tenha deliberadamente plantado essa história. Ricardo parou de andar. O que você quer dizer? Ricardo, pense bem. Quem se beneficiaria em me desacreditar? Quem gostaria de ver nossa relação profissional sendo questionada? A compreensão lentamente se espalhou pelo rosto de Ricardo. Patrícia. Ela me disse para não esquecer meu lugar. Talvez tenha decidido me lembrar de forma mais pública. Maia, Patrícia pode ser muitas coisas, mas ela não... Não o quê? Não faria algo mesquinho e destrutivo quando se sente ameaçada? Ricardo se sentou pesadamente atrás da mesa. Eu preciso conversar com ela. Não, Maia disse rapidamente. Isso só vai confirmar que há algo acontecendo entre nós. Mas não há nada acontecendo entre nós, Ricardo disse. E Maia sentiu uma pontada dolorosa no peito com a firmeza de sua declaração. Exato, ela concordou, tentando esconder a mágoa. Então, vamos lidar com isso profissionalmente. Como? Maia respirou fundo. Eu vou renunciar. Não. A resposta de Ricardo foi imediata e veemente. Maia, você não pode deixar que isso te afaste do seu trabalho. Minha presença aqui agora é um problema. Para você, para a empresa, para mim.
É melhor eu sair antes que isso piore. E deixar que vençam? Permitir que fofocas maliciosas destruam sua carreira antes que ela comece? Maia se levantou da cadeira. Minha carreira já foi destruída, Ricardo. Mesmo que eu fique, sempre haverá dúvidas sobre como consegui minha posição. Maia, por favor, pense bem sobre isso. Já pensei. Maia se dirigiu à porta. Vou preparar minha carta de demissão agora. Posso terminar a semana se necessário, mas é melhor eu sair logo. Maia, espere. Ela se virou na porta tentando manter a compostura. Se você sair agora, Ricardo disse lentamente, estará admitindo que há algo errado com nossa relação profissional. Estará validando tudo que esse repórter insinuou. E se eu ficar, estarei perpetuando as especulações. Ou estará mostrando que não tem nada a esconder. Maia o encarou, sentindo-se dividida entre a lógica dele e seu próprio instinto de autopreservação. Ricardo, você não entende. Para você, isso é apenas uma inconveniência temporária. Para mim, é minha reputação toda. Maia, você acha que isso não afeta minha reputação também? Que não há consequências para mim? Claro que há. Mas você é Ricardo Santos. Você sobrevive a escândalos. Eu sou apenas... eu. Ricardo se levantou e caminhou até ela. Pare de se diminuir. Você é uma profissional talentosa que merece estar aqui tanto quanto qualquer pessoa nesta empresa. Então, por que parece que estou sempre tendo que provar isso? Porque o mundo é injusto com mulheres jovens e competentes. Mas isso não significa que você deve desistir. Maia sentiu lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Estou cansada, Ricardo. Cansada de lutar, de provar, de justificar minha existência aqui. Maia... Ricardo estendeu a mão como se fosse tocá-la, mas se deteve no último momento. Não deixe que te quebrem. Você é forte demais para isso. Antes que Maia pudesse responder, a porta da sala se abriu e Patrícia entrou claramente agitada. Ricardo, precisamos conversar sobre... Ela parou ao ver Maia. Oh, não sabia que você estava ocupado. Patrícia, Ricardo disse friamente. Que timing interessante. Como assim? Acabamos de receber a visita de um repórter fazendo perguntas sobre minha relação com Maia. Patrícia assumiu uma expressão de surpresa que parecia ligeiramente ensaiada. Que terrível! Como alguém poderia ter essa impressão? Maia a estudou cuidadosamente. Boa pergunta. Como alguém poderia ter acesso a informações sobre reuniões privadas e horários específicos? Maia, Patrícia disse com um tom condescendente. Você não pode estar sugerindo que eu teria algo a ver com isso. Não estou sugerindo nada. Estou perguntando diretamente. O ar na sala ficou tenso. Ricardo olhou de uma mulher para a outra, claramente processando a acusação. Patrícia, ele disse lentamente, você falou com algum repórter sobre Maia? Claro que não. Por que eu faria isso? Para se livrar de uma ameaça percebida. Maia respondeu. Patrícia riu, mas o som não foi agradável. Ameaça? Querida, você se superestima significativamente. Patrícia, Ricardo disse com voz perigosamente baixa. Responda à pergunta. Ricardo, você está realmente acreditando nas paranoias de uma funcionária júnior sobre mim? Estou tentando entender como informações privadas chegaram à imprensa. Patrícia ficou em silêncio por um momento longo demais. Quando finalmente falou, sua voz havia perdido o tom doce habitual. Talvez a questão não seja como as informações vazaram, mas por que há informações para vazar? Maia sentiu como se tivesse sido esbofeteada. O que isso quer dizer? Significa, querida, que se não houvesse comportamento questionável, não haveria nada para se preocupar. Comportamento questionável? Maia repetiu, sua voz subindo uma oitava. Maia, por favor. Patrícia continuou com falsa gentileza. Reuniões privadas constantes, caronas para casa, promoções repentinas. Você pode entender por que as pessoas fariam certas conexões. Essas conexões são fofocas maliciosas baseadas em nada além de misoginia e ciúme. Maia explodiu. Maia, Ricardo disse em tom de aviso, mas ela estava além de ser contida. Não, Ricardo, eu já ouvi o suficiente. Maia se virou para Patrícia. Você quer saber a verdade? A verdade é que você tem medo de mim. Medo de que eu represente algo que você nunca foi. Autêntica, trabalhadora, genuína. Você está tão ameaçada por uma mulher de 22 anos que foi capaz de plantar histórias na imprensa para me destruir. Como você ousa? Patrícia começou, mas Maia a interrompeu. Como eu ouso? Como você ousa?
Você tentou destruir minha carreira porque não consegue lidar com a possibilidade de que Ricardo possa estar interessado em alguém que não seja você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maia percebeu que havia acabado de admitir em voz alta que acreditava que Ricardo estava interessado nela. Patrícia sorriu triunfantemente. Ah, Patrícia disse suavemente. Então é assim que você vê a situação. Maia sentiu o sangue fugir de seu rosto. Não foi isso que eu quis dizer. Claro que foi. Patrícia se virou para Ricardo. Você está vendo isso, querido? Sua protegida desenvolveu fantasias românticas sobre vocês dois. Patrícia, chega, Ricardo disse firmemente. Não, Ricardo. Ela precisa ouvir isso. Patrícia se aproximou de Maia. Querida, Ricardo e eu estamos juntos há 5 anos. Vamos nos casar em 6 meses. Você é... Como posso dizer isso gentilmente? Um entretenimento temporário. Maia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Entretenimento? Um projeto interessante, uma distração, mas certamente não uma ameaça séria ao nosso relacionamento. Patrícia, isso é suficiente, Ricardo disse, sua voz carregada de raiva. É, porque me parece que sua funcionária modelo precisa de uma dose de realidade. Maia olhou de Patrícia para Ricardo, procurando em seu rosto algum sinal de negação, alguma contradição às palavras cruéis de Patrícia. Mas Ricardo apenas parecia cansado. Você está certo, Patrícia, Maia disse suavemente. Eu preciso de uma dose de realidade. Ela se dirigiu à porta novamente, mas desta vez Ricardo não a impediu. Maia, ele disse quando ela estava saindo. Isso não precisa. Precisa sim. Ela o interrompeu sem se virar. Precisa acabar antes que eu me humilhe ainda mais. Maia conseguiu chegar até sua sala antes de desmoronar completamente. Sentou-se atrás da mesa e chorou. Por sua carreira destruída, por sua ingenuidade, por ter acreditado que poderia ter um final de conto de fadas com um homem como Ricardo Santos. Clara apareceu na porta 1 hora depois, encontrando Maia empacotando seus pertences pessoais. Maia, o que você está fazendo? Me demitindo. Por causa do repórter? Isso vai passar... Não, Clara, por causa de mim. Por ter sido estúpida o suficiente para acreditar que era mais que uma novidade interessante para Ricardo. Maia, você não sabe isso. Sei, sim. Patrícia deixou muito claro. Maia fechou a caixa com seus livros. Você pode entregar minha carta de demissão ao RH? Não quero ter que ver Ricardo novamente. Maia, não faça isso. Você ama este trabalho. Amava. Passado. Maia pegou a caixa e sua bolsa. Cuide-se, Clara. E obrigada por ter sido uma amiga. Maia saiu do prédio da Santos em Associados pela última vez naquela tarde, carregando seus pertences e tentando não olhar para trás. Não viu Ricardo parado na janela de sua sala, observando-a partir. Em casa, Maia se jogou no sofá e ligou para Juliana. Ju, eu estraguei tudo. O que aconteceu? Maia contou toda a história. O repórter, a confrontação com Patrícia, sua explosão emocional e sua decisão de renunciar. Maia, Juliana disse gentilmente quando ela terminou. Você fez a coisa certa. Fiz? Sim. Você manteve sua dignidade e saiu antes que a situação piorasse. Mas eu amo aquele trabalho, Ju, e eu era boa nele. Você vai encontrar outro trabalho onde será valorizada adequadamente, sem complicações românticas. Maia suspirou. Talvez você tenha razão. Mas enquanto se preparava para dormir naquela noite, Maia não conseguiu se livrar da sensação de que havia deixado algo importante inacabado. Não apenas o trabalho ou o projeto, mas algo com Ricardo. Algo que talvez valesse a pena lutar. No dia seguinte, como prometido, o artigo foi publicado. A manchete dizia: CEO da Santos em Associados envolvido em escândalo com funcionária jovem. O artigo era cheio de insinuações e especulações, mas cuidadosamente evitava fazer acusações diretas. Maia leu o artigo online e sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Sua reputação profissional estava arruinada, antes mesmo de ter começado adequadamente. Seu telefone tocou. Era Clara. Maia, você precisa saber. Ricardo demitiu Patrícia da empresa dela. O quê? A empresa de Patrícia tinha contratos com a Santos em Associados. Ricardo cancelou todos eles hoje de manhã. Maia sentiu seu coração acelerar. Por quê? Ele descobriu que foi ela quem vazou as informações para a imprensa.
Aparentemente, ela admitiu quando confrontada com evidências. Que evidências? Registros de chamadas telefônicas para o repórter. Ricardo contratou um investigador particular ontem à noite. Maia ficou em silêncio, processando a informação. Maia, você ainda está aí? Estou aqui. Ele também emitiu um comunicado oficial defendendo sua competência profissional e ameaçando processar qualquer veículo que republicar as acusações infundadas. Ele fez isso? Maia, o homem está movendo montanhas para limpar seu nome. Isso não parece algo que alguém faria por um entretenimento temporário. Depois que Clara desligou, Maia ficou sentada em sua sala, olhando para o telefone. Talvez tivesse julgado Ricardo mal. Talvez sua reação às palavras de Patrícia tivesse sido precipitada. Talvez ainda houvesse uma chance de consertar as coisas. Mas, primeiro, ela precisava descobrir se tinha coragem de tentar. Maia passou o fim de semana inteiro ruminando sobre a conversa com Clara. A informação de que Ricardo havia cancelado todos os contratos com a empresa de Patrícia e emitido um comunicado oficial em sua defesa mexeu com ela de uma forma que não conseguia ignorar. Talvez tivesse interpretado mal a situação. Talvez Ricardo realmente se importasse com ela mais do que havia demonstrado. Na segunda-feira de manhã, Maia tomou uma decisão. Ia até a empresa para conversar com Ricardo. Não para pedir seu emprego de volta, sua dignidade não permitiria isso, mas para esclarecer as coisas entre eles e talvez se desculpar por ter explodido na sexta-feira. Vestiu sua melhor roupa, praticou um pequeno discurso no espelho e se dirigiu ao centro da cidade. Mas quando chegou ao prédio da Santos em Associados, sua coragem começou a vacilar. E se ele não quiser me ver? Murmurou para si mesma, parada na calçada em frente ao prédio. E se ele achar que estou sendo patética vindo aqui? Maia! Ela se virou e se deparou com o Dr. Henrique Martins, o diretor de RH, que caminhava em direção à entrada do prédio. Dr. Martins, como vai? Bem, obrigado. E você? Ouvi sobre sua situação. Lamento muito. Maia corou. Foi um mal-entendido que saiu de controle. Sim, imagino. O Sr. Santos ficou muito perturbado com toda a situação. Na verdade, ele cancelou todas as reuniões hoje e está no escritório desde as 5 da manhã. Desde as 5. É o que faz quando está preocupado com algo. Trabalha obsessivamente. Dr. Martins a estudou por um momento. Você veio vê-lo? Pensei em... Bem, talvez. Maia, posso dar um conselho? Vá falar com ele. Seja lá o que aconteceu entre vocês. Ele não está bem desde que você saiu. Encorajada pelas palavras de Dr. Martins, Maia entrou no prédio. Clara não estava na recepção ainda. Era muito cedo. Então Maia foi diretamente aos elevadores. Seu coração batia forte enquanto subia até o último andar. A área externa à sala de Ricardo estava vazia, exceto pela luz que vinha de dentro de sua sala. Maia bateu levemente na porta antes de entrar. Ricardo estava atrás de sua mesa, cercado por pilhas de documentos, com a aparência de quem não havia dormido muito. Quando levantou os olhos e a viu, sua expressão passou por uma série de emoções. Surpresa, alívio, cautela. Maia. Ele se levantou imediatamente. Você... O que está fazendo aqui? Vim conversar com você, se você tiver tempo. Sempre tenho tempo para você. Ele indicou as cadeiras em frente à mesa. Sente-se, por favor. Maia se sentou, notando que Ricardo parecia mais cansado do que o normal. Havia círculos escuros sob seus olhos e sua camisa estava amassada, como se ele tivesse dormido na sala. Primeiro, Maia começou, quero me desculpar pela forma como me comportei na sexta-feira. Não deveria ter explodido daquela forma. Maia, você não tem nada pelo que se desculpar. Você estava sob pressão e Patrícia foi cruel. Ainda assim, foi pouco profissional da minha parte. Ricardo se inclinou para a frente. Posso fazer uma pergunta? Por que você realmente renunciou? Maia hesitou. Como explicar sem admitir seus sentimentos? Porque percebi que estava numa situação insustentável. Por causa das fofocas? Por causa de tudo. As fofocas, Patrícia e... Ela parou, tentando encontrar as palavras certas. E porque percebi que tinha desenvolvido sentimentos que não eram apropriados para uma relação profissional. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Ricardo a olhou por um longo momento antes de falar. Maia, preciso te contar algo. O quê? Patrícia e eu terminamos. Maia sentiu seu coração parar. Terminaram? Quando?
Sábado de manhã, depois que descobri que ela havia vazado informações sobre nós para a imprensa. Ricardo, você não precisava terminar com ela por minha causa. Não foi só por sua causa, ele a interrompeu. Foi porque percebi algo que deveria ter percebido há muito tempo. Que foi? Ricardo se levantou e começou a andar pela sala. Que estava num relacionamento por todas as razões erradas. Conveniência, expectativa social, familiaridade, mas não por amor. Maia sentiu uma faísca de esperança se acender em seu peito, mas tentou controlá-la. Ricardo. Maia, quando você renunciou na sexta-feira, percebi que a pessoa mais importante na minha vida estava caminhando para fora dela, e isso me aterrorizou. A pessoa mais importante? Ricardo parou de andar e a olhou diretamente. Você. Maia sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Mas Patrícia disse muitas coisas cruéis, porque sabia exatamente onde acertar para machucá-la. Ela percebeu que eu tinha sentimentos por você antes mesmo de eu admitir para mim mesmo. Você tem sentimentos por mim? Ricardo voltou para sua cadeira e se sentou, ficando mais próximo dela. Maia, desde o dia que você me derrubou na escadaria, minha vida mudou completamente. Você trouxe cor para um mundo que havia se tornado muito cinza. Mas eu sou apenas eu, jovem, inexperiente, propensa a desastres. Você é inteligente, engraçada, autêntica, corajosa e a pessoa mais genuína que já conheci. Ricardo estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto dela. E eu estou completamente apaixonado por você. Maia sentiu seu mundo se reorganizar com essas palavras. Você está? Perdidamente, desesperadamente, completamente. Mas e a diferença de idade? E as pessoas vão dizer... Maia, Ricardo disse suavemente, eu passei a vida inteira fazendo escolhas baseadas no que outras pessoas diriam. Pela primeira vez, quero fazer uma escolha baseada no que meu coração diz. E o que ele diz? Que você é a mulher por quem estive esperando sem nem saber que estava esperando. Maia não conseguiu mais segurar as lágrimas. Ricardo, eu também estou apaixonada por você. Tentei lutar contra isso. Tentei manter as coisas profissionais, mas... Ela não conseguiu terminar a frase porque Ricardo se inclinou e a beijou. Foi um beijo gentil, tentativo no início, mas que se aprofundou quando Maia respondeu. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Então, Ricardo disse, sorrindo pela primeira vez em dias, o que fazemos agora? Bem, primeiro você precisa me recontratar porque eu meio que gosto do meu trabalho. Ricardo riu. Considerando que você nunca foi oficialmente demitida, apenas entregou uma carta de demissão que eu me recusei a aceitar. Tecnicamente, você ainda trabalha aqui. Você se recusou a aceitar minha demissão? Completamente. Dr. Martins tem ordem de rasgar qualquer carta de demissão sua que chegue à mesa dele. Maia o encarou incrédula. Isso é completamente irregular. Sim, mas eficaz. E segundo, Maia continuou tentando recuperar a compostura, precisamos descobrir como lidar com isso profissionalmente. Não quero que ninguém pense que consegui minha posição por motivos pessoais. Maia, você provou sua competência para o conselho diretor inteiro. Qualquer pessoa com meio cérebro sabe que você merece estar aqui. Mas as pessoas vão falar que falem. Maia, você acha que me importo com fofocas quando tenho a mulher mais incrível do mundo disposta a me dar uma chance? Maia sorriu, sentindo uma leveza que não experimentava há dias. Quando você coloca dessa forma... Além disso, Ricardo acrescentou com um sorriso travesso, sempre podemos contar a versão verdadeira de como nos conhecemos. Você literalmente caiu em meus braços. Isso é romântico demais para ser inventado. Eu não caí em seus braços. Eu tropecei e você me amparou. Detalhes técnicos. Maia riu, sentindo como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Então, estamos realmente fazendo isso? Vamos tentar ter um relacionamento apesar de todas as complicações? Maia, Ricardo disse pegando suas mãos, as melhores coisas da vida raramente são simples, mas são sempre valiosas. E se der errado? E se der certo? Maia olhou para ele. Esse homem que havia visto potencial nela quando ela nem sabia que existia, que havia lutado por sua reputação quando ela estava pronta para desistir, que havia terminado um relacionamento de 5 anos porque percebeu que estava apaixonado por ela, e tomou uma decisão. Então vamos descobrir juntos. Ricardo sorriu e a beijou novamente, desta vez com mais confiança e paixão.
Quando se separaram, Maia encostou a testa na dele. Uma coisa, ela disse suavemente. Qualquer coisa. Da próxima vez que eu quiser renunciar por motivos emocionais, me lembre desta conversa, ok? Combinado. E da próxima vez que eu estiver sendo um idiota por não admitir meus sentimentos, você pode me dar um tapa. Pode deixar que será um prazer. Eles riram juntos, e Maia percebeu que pela primeira vez, desde que havia começado a trabalhar ali, se sentia completamente confortável, sendo exatamente quem era. Não precisava fingir ser menos inteligente, menos capaz ou menos apaixonada. Então, ela disse se levantando, acho que deveria voltar para minha sala e tentar salvar o projeto que abandonei. Sobre isso, Ricardo disse, também se levantando. O conselho diretor ligou ontem. Eles querem acelerar o cronograma do projeto. Aparentemente, todas as especulações da mídia apenas aumentaram o interesse do público. Sério, completamente sério. Você se tornou famosa, Maia. A jovem executiva que desafiou as convenções corporativas. Isso é bom ou ruim? Depende de como você encarar. Você quer ser famosa? Maia pensou por um momento. Sabe o que eu quero? Quero ser boa no que faço. Quero criar produtos que as pessoas amem. Quero trabalhar com alguém que me respeita e me desafia. E quer namorar seu chefe? Maia sorriu travessa. Bem, ele é meio bonitinho. Meio? Ok, muito bonitinho. E inteligente, e tem um carro legal. Não esqueça, rico. Ah, sim. Definitivamente rico. Maia ficou mais séria. Mas, principalmente, ele é gentil. E vê coisas em mim que eu nem sabia que existiam. Ricardo a puxou para um abraço. Maia Fernandes, você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. Ricardo Santos, você não é tão mal também. Quando Maia finalmente voltou para sua sala uma hora depois de muito planejamento sobre como lidar com a situação profissional e pessoal, ela encontrou Clara esperando com um café e um sorriso enorme. Então, Clara disse, pelo sorriso no seu rosto, assumo que a conversa correu bem? Você poderia dizer isso. E pelo batom borrado, assumo que houve beijos envolvidos? Maia corou, correndo para o espelho para verificar sua aparência. Clara, Maia, eu trabalho na recepção há 3 anos. Desenvolvi um 6º sentido para drama romântico. Bem, seu 6º sentido estava certo. Então vocês vão tentar, apesar de todas as complicações? Maia se sentou atrás de sua mesa, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Sabe, Clara, há 3 meses eu estava servindo café e limpando mesas. Agora estou dirigindo um projeto de milhões de reais e namorando o homem mais incrível do mundo. Se alguém me dissesse que isso ia acontecer, eu teria rido na cara da pessoa. E agora? Agora acho que às vezes a vida te dá exatamente o que você precisa, mesmo quando não é o que você esperava. Clara sorriu. Isso é muito filosófico para uma segunda-feira de manhã. É o amor, Maia disse com um sorriso bobo. Me deixa profunda. Ai, meu Deus, você está insuportável. Completamente, Maia concordou alegremente. E pretendo continuar assim por um bom tempo. E pela primeira vez desde que havia pisado no prédio da Santos em Associados, Maia se sentiu exatamente onde deveria estar. 6 meses depois, Maia estava parada em sua sala, que havia sido ampliada e relocada para um andar mais alto, olhando para a vista da cidade e refletindo sobre como sua vida havia mudado drasticamente. O projeto da linha jovem havia sido um sucesso estrondoso, gerando lucros que excederam todas as expectativas. Maia havia se tornado a mais jovem diretora de marketing da história da empresa, e sua história havia sido capa de 3 revistas de negócios. Mas o sucesso profissional, por mais gratificante que fosse, não era o que fazia Maia sorrir toda manhã quando acordava. Era o homem que às vezes acordava ao seu lado, fazendo café terrível e tentando convencê-la de que não tinha queimado as torradas novamente. Pensando em mim, a voz familiar de Ricardo soou atrás dela. Maia se virou, sorrindo ao vê-lo parado na porta com 2 copos de café. Como sempre, ela respondeu, bom saber que mantenho minha relevância. Ricardo se aproximou e lhe entregou um dos copos. Como está se sentindo sobre a apresentação de hoje? Maia tomou um gole do café e fez uma careta. Nervosa, empolgada, aterrorizada, a mistura usual. Ela olhou para ele. E como você está se sentindo sobre ter sua namorada apresentando para potenciais investidores internacionais? Orgulhoso, confiante, ligeiramente preocupado que você os impressione tanto
que decidam te roubar de mim. Maia riu. Ricardo, você sabe que isso nunca vai acontecer. Sei, você é Maia Fernandes, a nova sensação do marketing brasileiro. Qualquer empresa ficaria louca para te ter. Sim, mas apenas uma empresa tem você. E onde você estiver, eu quero estar. Ricardo colocou o café na mesa e a puxou para um abraço. Mesmo depois de 6 meses, ainda não acredito que você é real. Muito real. E toda sua. Eles ficaram abraçados por um momento, aproveitando a intimidade tranquila antes do dia agitado que os esperava. Maia havia aprendido a valorizar esses momentos simples, quando eram apenas Maia e Ricardo, sem as pressões dos negócios ou as expectativas públicas. Maia, Ricardo disse suavemente. Há algo que quero te dar antes da apresentação. Ricardo, já falamos sobre isso. Você não precisa me dar presentes antes de cada evento importante. Este é diferente. Ele se afastou um pouco para olhá-la nos olhos. É algo que deveria ter te dado há muito tempo. Maia franziu a testa quando Ricardo tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Ricardo, o que é isso? Abra e veja. Com mãos ligeiramente trêmulas, Maia abriu a caixa e encontrou um anel delicado com um diamante solitário. Simples, elegante, perfeito. Ricardo, ela sussurrou. Maia Fernandes, ele disse, pegando o anel da caixa. Você entrou na minha vida como um furacão, virou tudo de cabeça para baixo e me fez perceber que eu estava apenas existindo até te conhecer. Maia sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Ricardo, você me ensinou que amar alguém não é apenas estar confortável com eles, mas estar disposto a crescer, a mudar, a se tornar a melhor versão de si mesmo. Ele se ajoelhou em frente a ela. Maia, quer se casar comigo? Por um momento, Maia ficou completamente sem palavras. Olhou para Ricardo ajoelhado à sua frente, para o anel em suas mãos, para a expressão de esperança vulnerável em seu rosto. Você tem certeza? Ela perguntou finalmente. Certeza de que quer passar o resto da vida com alguém que ainda tropeça em tapetes e derrama café em documentos importantes? Ricardo riu. Maia, quero passar o resto da vida com alguém que torna cada dia imprevisível e maravilhoso. Quero acordar toda manhã sem saber que aventura você vai me arrastar, mas sabendo que será incrível. E se eu disser sim, e depois descobrir que você tem hábitos irritantes que ainda não conheço? Como qual? Sei lá. Talvez você cante no chuveiro, ou deixe meias sujas espalhadas pelo quarto, ou seja daqueles que assistem filmes de ação e gritam conselhos para os personagens. Ricardo sorriu. Maia, eu faço todas essas 3 coisas. Sério? Completamente sério. E ainda assim quer se casar comigo? Maia fingiu considerar a questão seriamente. Isso é problemático. É? Sim, porque eu faço as mesmas 3 coisas. Vamos ser um casal completamente insuportável. O casal mais feliz e irritante do mundo. Maia se ajoelhou também, ficando na mesma altura que Ricardo. Ricardo Santos, você me fez acreditar que eu podia ser mais do que jamais imaginei. Você me deu coragem para sonhar grande, trabalhar duro e nunca me desculpar por ser exatamente quem eu sou. É isso um sim? É um absolutamente, completamente, sem sombra de dúvida, sim. Ricardo deslizou o anel no dedo dela e Maia se surpreendeu com o quão perfeitamente se encaixava. Como você sabia meu tamanho? Perguntei para Clara. Ela roubou um dos seus anéis quando você não estava olhando. Clara sabia sobre isso? Clara, Juliana, Dr. Martins e provavelmente metade da empresa. Aparentemente não sou muito discreto quando estou nervoso. Maia riu, admirando o anel em sua mão. Está perfeito. Você está perfeita. Eles se beijaram e Maia teve a estranha sensação de que tudo em sua vida havia finalmente se encaixado no lugar certo. Uma pergunta, ela disse quando se separaram. Qualquer coisa. Posso manter meu nome no trabalho? Maia Fernandes Santos é muito longo para cartões de visita. Maia, você pode manter qualquer nome que quiser. Contanto que o Santos apareça em algum lugar, estou feliz. E posso continuar trabalhando aqui? Sei que vai ser estranho ser casada com o CEO. Maia, Ricardo a interrompeu. Esta empresa é tanto sua quanto minha agora. Você a transformou, trouxe novas ideias, nova energia. Não posso imaginar administrá-la sem você. Mesmo quando eu inevitavelmente tropeçar em reuniões importantes? Especialmente então. Mantém todo mundo alerta. Uma batida na porta os interrompeu. Clara apareceu.
Parou abruptamente ao ver os dois ajoelhados no chão e imediatamente notou o anel na mão de Maia. "Oh, meu Deus!" ela gritou. "Ele finalmente fez isso!" "Clara," Maia disse se levantando, "você não pode contar para ninguém ainda. Temos a apresentação hoje e... Maia, querida, meio escritório já sabe. O Sr. Santos andou nervoso a semana inteira. Dr. Martins foi visto comprando champanhe e eu mesma ajudei a planejar isso." Ricardo se levantou também, passando o braço pela cintura de Maia. "Então, tanto faz manter segredo." "Falando em apresentação," Clara continuou, "os investidores japoneses chegaram. Estão na sala de conferências principal." Maia sentiu seus nervos voltarem instantaneamente. "Já? Pensei que fossem chegar só às 10. Chegaram cedo. Aparentemente, estão muito ansiosos para conhecer a jovem prodígio do marketing brasileiro." "Sem pressão nenhuma," Maia murmurou. Ricardo segurou seu rosto gentilmente. "Maia, você vai ser brilhante, como sempre é. E se eu esquecer tudo? E se meu português ficar misturado com meu inglês básico? E se eu tropeçar ao entrar na sala? Então você vai improvisar, usar gestos para se comunicar e fazer uma entrada memorável, e eles vão te amar por isso." Maia respirou fundo. "Ok, posso fazer isso. Claro que pode. Você é Maia Fernandes. Você pode fazer qualquer coisa." "Maia Fernandes Santos," ela corrigiu com um sorriso. Ainda melhor. A apresentação foi um sucesso retumbante. Maia conseguiu não tropeçar. Seu inglês saiu melhor do que esperava, e os investidores ficaram tão impressionados com suas ideias que ofereceram o dobro do financiamento original. Quando ela terminou, houve aplausos prolongados e ela podia ver Ricardo no fundo da sala, sorrindo com orgulho. Depois que os investidores saíram para deliberar, Ricardo se aproximou dela. "Como se sente?" ele perguntou. "Como se eu pudesse conquistar o mundo." "Boa, porque temos uma festa de noivado para planejar." Maia o encarou. "Uma festa de noivado? Ricardo, nem contamos para nossas famílias ainda." Sobre isso, Ricardo fez uma expressão ligeiramente constrangida. "O que você fez?" "Posso ter ligado para sua mãe esta manhã." "Ricardo, e ela pode ter ligado para sua irmã, que ligou para Juliana, que postou algo no Facebook." "Oh, meu Deus. E minha mãe pode ter começado a planejar o casamento antes mesmo de eu desligar o telefone." Maia colocou as mãos no rosto. "Estamos noivos há 2 horas e nossas famílias já estão planejando nossa vida. Bem-vindos ao casamento, eu diria. Isto é loucura." "É, mas é nossa loucura." Maia olhou para ele. Esse homem que havia visto potencial nela quando ela mal conseguia ver em si mesma, que havia defendido sua reputação quando outros duvidaram, que havia mudado completamente sua vida ao simplesmente estar aberto ao amor, e decidiu que um pouco de loucura não era tão ruim assim. "Sabe o quê?" ela disse, se aproximando dele. "Que venha a loucura. É assim que quero ouvir minha futura esposa falar." "Futura esposa," Maia repetiu, testando as palavras. "Gosto do som disso." "Eu também." 6 semanas depois, Maia estava parada em frente a um espelho, vestindo um vestido de noiva simples, mas elegante, cercada por Juliana, Clara e sua irmã mais velha, todas tentando dar toques finais em seu cabelo e maquiagem. "Nervosa?" Juliana perguntou, ajustando o véu de Maia. "Surpreendentemente não. Animada, talvez. Mas não nervosa." "Nem um pouquinho?" Clara insistiu. "Você vai se casar com Ricardo Santos em uma cerimônia com 200 convidados, incluindo alguns dos empresários mais importantes do país." "Clara," Maia disse sorrindo, "há 6 meses eu tropeçava subindo escadas e derrubava café em documentos importantes. Hoje estou me casando com o amor da minha vida depois de liderar a apresentação de negócios mais bem-sucedida da minha carreira. Se posso lidar com essa transformação, posso lidar com uma festa de casamento." "Mesmo que você tropece ao caminhar até o altar?" sua irmã perguntou travessamente. "Especialmente se eu tropeçar ao caminhar até o altar. Pelo menos será uma entrada memorável." Uma batida na porta as interrompeu. Dr. Martins apareceu, vestindo um smoking elegante. "Maia, está pronta? Seu futuro esposo está começando a ficar nervoso lá na frente." "Ele está nervoso?" Andando de um lado para o outro, verificando o relógio a cada 30 segundos, perguntando se você mudou de ideia. Maia riu. "Típico. Diga a ele que não mudei de ideia e que estarei lá em 5 minutos." "Na verdade," Dr. Martins disse com um sorriso misterioso, "ele pediu para dar isso a você." Ele entregou a Maia um envelope com seu nome escrito à mão.
Maia abriu o envelope e encontrou uma nota. Maia, há menos de um ano, você literalmente caiu em meus braços e mudou minha vida para sempre. Hoje, estou prestes a me casar com a mulher mais extraordinária do mundo e ainda não acredito na minha sorte. Obrigado por me ensinar que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém que torna suas imperfeições perfeitas. Te vejo no altar. Tente não tropeçar no caminho até lá, mas se tropeçar, estarei aqui para te amparar, como sempre. Com todo o meu amor, Ricardo PS. Se você mudou de ideia, é melhor me avisar agora antes que eu desmaie de nervosismo. Maia riu através das lágrimas que se formaram em seus olhos. O que diz? Juliana perguntou. Diz que ele é o homem mais perfeito do mundo e que eu sou a mulher mais sortuda viva. Então vamos lá casar com ele antes que ele tenha um ataque de nervos, Clara disse abrindo a porta. A caminhada até o altar foi tudo que Maia poderia ter desejado. Ela não tropeçou, para surpresa geral, mas quando viu Ricardo esperando por ela no altar, vestindo smoking e com a expressão mais feliz que já havia visto, suas pernas vacilaram um pouco. Mas Ricardo estava lá, como sempre, estendendo a mão para estabilizá-la. Oi, ela sussurrou quando chegou até ele. Oi, ele sussurrou de volta. Você veio? Claro que vim. Para onde mais eu iria? Não sei. Talvez fugir com um investidor japonês impressionado? Muito tarde para isso. Já estou completamente apaixonada por um CEO brasileiro. O celebrante começou a cerimônia, mas Maia mal ouviu as palavras. Estava perdida nos olhos de Ricardo, pensando em como sua vida havia mudado completamente desde aquela manhã chuvosa, quando ela havia literalmente caído em seus braços. Quando chegou a hora dos votos, Ricardo foi primeiro. Maia, você entrou na minha vida como uma força da natureza e me ensinou que viver de verdade significa abraçar o inesperado. Prometo te amar, te apoiar e estar sempre pronto para te amparar quando você tropeçar, literal ou figurativamente. Prometo celebrar suas vitórias, te consolar nas derrotas e nunca jamais deixar você se esquecer de quão extraordinária você é. Maia secou as lágrimas antes de falar. Ricardo, você me ensinou que merecia sonhar grande e lutar pelos meus sonhos. Você acreditou em mim quando eu nem acreditava em mim mesma. Prometo te amar com toda a intensidade do meu coração imperfeito, te apoiar em todas as suas decisões, mesmo as questionáveis, e tentar não causar muitos desastres corporativos. E prometo, acima de tudo, nunca parar de te fazer rir, mesmo quando estou sendo completamente ridícula. Quando finalmente foram declarados marido e mulher e se beijaram, Maia sentiu como se sua vida estivesse oficialmente completa. Na festa, enquanto dançavam sua primeira dança como casal casado, Ricardo sussurrou em seu ouvido. Então, senhora Santos, como se sente? Como a mulher mais sortuda do mundo, Maia respondeu. E você, senhor? Santos, como o homem que acaba de se casar com sua melhor amiga, parceira de negócios e grande amor de sua vida. Tudo isso numa pessoa só? Sou eficiente. Extremamente eficiente. É uma das muitas razões pelas quais te amo. Apenas uma das razões. Bem, também há o fato de você fazer o melhor café terrível do mundo, saber exatamente como me fazer rir quando estou estressado, e ter a incrível habilidade de entrar em qualquer sala e torná-la mais brilhante apenas por estar lá. Ricardo? Sim? Pare de me fazer chorar na minha festa de casamento. Desculpa, mas você fica linda quando chora. Também fico linda quando não estou chorando. Verdade. Você fica linda sempre. Enquanto continuavam dançando, rodeados por amigos, família e colegas de trabalho, Maia olhou ao redor e viu rostos sorridentes, pessoas brindando e uma atmosfera de pura alegria. Sabe o que é engraçado? Ela disse para Ricardo. O quê? Há um ano, se alguém me dissesse que eu estaria aqui casada com você, dirigindo minha própria divisão na empresa, cercada por todas essas pessoas que me amam, eu teria achado que era um sonho impossível. E agora? Agora sei que às vezes os melhores sonhos são aqueles que nunca ousamos sonhar. Maia Santos, Ricardo disse, girando-a na pista de dança. Você está pronta para a nossa próxima aventura? Nasceu pronta, Sr. Santos. Nasceu pronta. Enquanto a música continuava, e eles dançavam sob as estrelas, cercados pelo amor e risadas de seus entes queridos, Maia soube com certeza absoluta que sua vida, com todos os seus tropeços, surpresas e momentos perfeitos, estava apenas começando.
Afinal,